Graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês a cada dia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Você já está preparado? Eu sou o pastor Igor Neves e hoje estamos aqui mais uma vez para a nossa lição de Escola Bíblica Dominical com o tema Exortem e ensinem uns aos outros, baseada na carta do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 15, versículo 14, e também na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, quando diz o seguinte: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Romanos capítulo 15, versículo 14. Agora Colossenses 3, versículo 16, quando diz o seguinte: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e aconselhando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Irmãos, essa palavra aqui, esses dois versículos que o apóstolo Paulo traz para nós, juntando com o ensino que a lição traz para nós hoje, eu gostaria de começar lendo um pequeno trecho da nossa revista, quando diz o seguinte: Os cristãos também enfrentam em sua caminhada o problema do pecado, e para superar isso, muitas vezes precisará ser advertido e ensinado com bondade. Irmãos, toda pessoa que começa na caminhada cristã, ela tem dificuldade, porque tudo é novo para ela. Principalmente se a pessoa se converte já no seu período de adolescência, juventude ou vida adulta. Quando a pessoa tem um crescimento dentro da igreja, é um pouco mais fácil, porque à medida que ela foi envelhecendo, ela foi crescendo, né? Antigamente se falava que ia ser Cordeirinho de Cristo, Ovelhinha de Jesus, Joias de Cristo, né? Então alguns passaram por essa fase aí, né? Você um dia talvez tenha sido Joia de Cristo ou coisa do tipo. Mas a pessoa que se converte, como por exemplo no meu caso, eu me converti na minha adolescência, então muita coisa para mim era nova, muita coisa eu não sabia que o cristão podia fazer, eu não tinha o costume, apesar de ter sido criado numa família religiosa, apesar de minha mãe ser uma mulher religiosa, meu pai também, frequentávamos a missa, frequentávamos durante um certo tempo o espiritismo, então tínhamos um lado religioso na nossa família. No entanto, quando nos convertemos e entregamos nossa vida a Jesus Cristo e passamos a viver a palavra de Deus e passamos a viver uma vida com Cristo, para nós tudo era novidade, para nós tudo era novo, nós não tínhamos conhecimento. Eu lembro que inclusive teve até uma situação até um pouco engraçada hoje, né? Mas aqui em Governador Valadares tem um costume que todo ano tem uma festa chamada Festa Fantasia. É uma festa onde jovens, adolescentes, a sua maioria é jovens adolescentes, alguns adultos também, e eles vão fantasiados mesmo, põem fantasias de qualquer tipo de fantasia, do super-homem e por aí vai. E eu me lembro que um dia, quando eu fiquei sabendo dessa festa, eu não fui nessa festa, mas eu cheguei domingo de manhã na igreja perguntando: E aí, gente, quem foi na festa fantasia? A ideia minha, né? Perguntei na escola bíblica dominical quem tinha ido na festa fantasia. E um adolescente, que hoje mora em outro país, né? O nome dele é Guilherme Araújo, e ele virou para mim e falou assim: nós somos crentes, nós não vamos em festa fantasia. Eu falei: não, o crente não faz isso não. Então, ali foi uma falha minha, porque eu não tinha conhecimento. Como eu, tantos outros. Às vezes a pessoa é muito presa nos seus costumes antigos, nas suas ideias antigas, e aí ela custa a entender. E nessas horas, precisamos de pessoas como esse Guilherme, como tantos e outros cristãos, que podem chegar para nós com amor, com carinho, e nos exortar, nos admoestar, nos ensinar como é a caminhada cristã. O apóstolo Paulo ele fala isso aos romanos e fala isso aos gálatas. Na verdade, ele fala isso basicamente em todas as suas cartas. Tanto nas cartas gerais, como nas cartas pastorais, né, as cartas a Efésios, Gálatas, Tessalonicenses, ou as cartas pastorais como Tito e Timóteo.
O apóstolo Paulo ele nos exorta, ele nos ensina, quando ele escreve a Timóteo, falando que quem deseja um excelente episcopado, excelente obra deseja, quem deseja ser bispo, né, sendo um homem de uma mulher só, sendo um líder cristão, sendo um bom testemunho. Então ali ele está ensinando e falando para Timóteo como que deve ser a posição de um bispo. Então isso para nós é de grande ensino e de grande valia. Nós precisamos de pessoas que nos auxiliem, que nos ensine, que nos exorte, que nos dê um direcionamento. E nessas horas entra os nossos pais, não estou falando pais somente da genética, mas também os nossos pais espirituais, os nossos líderes espirituais, como professores de escola bíblica dominical, líderes de ministérios, pastores, pessoas, cristãos mais velhos com maturidade. Nem sempre o cristão mais antigo tem maturidade também. E pessoas que têm conhecimento. Então a primeira lição que a gente aprende aqui é o seguinte, tópico 1 da nossa revista. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasceu sabendo. O apóstolo Paulo, ele não nasceu sabendo. Ele foi aprendendo. A Bíblia fala que ele estudou aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei. Então Deus não pegou um qualquer, ele pegou uma pessoa com sabedoria, com conhecimento. Uma pessoa que ia sendo preparada, que foi ensinada. Jesus Cristo, ele simplesmente não fez tudo do nada. Durante 3 anos, ele preparou os apóstolos, ele ensinou os apóstolos, e após 3 anos, muitos ainda falharam, como Tomé, que dizem que Tomé, a Bíblia fala que Tomé precisou ver as marcas na mão de Cristo para ver. E a Bíblia também fala que além de Tomé, outros também duvidaram, então a gente não pode só crucificar Tomé nessa história. Pedro, que quando Jesus estava para ser crucificado, ele vai lá, pega a faca e corta a orelha do soldado, e Jesus ainda chama a atenção de Pedro. E ele, como tantos outros, foram ensinados ali. E eu tenho certeza que durante o resto da caminhada cristã deles, eles também aprenderam muito, e apanharam muito, mas também cresceram muito. Então ninguém nasce sabendo. A sabedoria, ela vem com o tempo, com a experiência, com a dedicação, com aquilo que nós vemos dia após dia, vem sendo preparado para nós a cada momento. E Deus nos fez com a capacidade de aprender. Deus nos fez com capacidade, com raciocínio de aprender a cada dia. Tudo para nós é uma novidade, né? Quando nós não sabemos, e nós podemos aprender se quisermos, se tivermos dedicação, estamos dispostos a aprender, nós podemos aprender sim coisas novas, e tudo isso referente ao Evangelho. Essa semana que se passou, por exemplo, eu realizei um estudo na nossa igreja falando sobre o período que antecedeu ao nascimento da igreja. E falei que uma das organizações que mais ajudou na pregação do Evangelho foi o Exército Romano. E alguns irmãos ficaram assim com a testa meio franzida, né? Como assim o Exército Romano? O Exército Romano perseguia a igreja, sobre a orientação do Estado. Mas o Exército Romano foi de grande valia para a pregação do Evangelho. O Império Grego ajudou muito. A cultura judaica ajudou demais o nascimento da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então a gente vê ali um momento e a hora exata que Deus manda Jesus ao mundo e com ele nasce a igreja. Por quê? Porque tinha um momento certo para que as pessoas pudessem aprender tudo para que fosse necessário vir o nascimento da igreja. Irmãos, e como ninguém nasce sabendo, nós aprendemos na nossa caminhada cristã dia após dia. E nos dias em que nós estamos vivendo, nós devemos ficar atentos para que esse crescimento e essa sabedoria, ela não venha a ser deturpada e ela não venha a ser ensinada errada. Porque também hoje existem falsos mestres. A Bíblia nos fala que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé e muitos darão ouvido a doutrinas de demônios.
A Bíblia também nos fala que surgirão falsos mestres que terão seguidores, e esses seguidores eles vão somente segundo as suas próprias concupiscências. Então, pessoas que seguem falsos mestres estão seguindo porque eles querem viver uma vida realmente deturpada, eles querem viver essa vida. Eles não querem aprender, eles não querem viver uma verdade do Evangelho. E isso é muito sério, irmãos, porque essas pessoas precisam ouvir do Evangelho de Cristo, mas também precisam aprender o Evangelho de Cristo. Como nós não sabemos, nós não temos conhecimento de tudo, temos pessoas para nos ensinar e também temos a capacidade de aprender, primeiramente, através da leitura da Bíblia. Irmãos, existem várias pessoas dentro da igreja que não têm conhecimento teológico, mas têm um conhecimento bíblico admirável. Eles podem não entender muito de teologia, mas entendem muito do que a Bíblia ensina. E a própria palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala para nós, porque se nós crescermos no conhecimento e na graça, nós não seremos enganados. Ou seja, a graça de Jesus sobre a nossa vida, a graça de Deus, que vai fazer com que sejamos salvos, e o conhecimento da palavra de Deus, que vai fazer com que nós não venhamos a nos deturpar e nem desviar. Porque se nós temos o nosso conhecimento firmado da palavra de Deus, nós temos total condições de rebater um falso ensino, uma falsa ideia. Eu estava recentemente, alguns dias atrás, eu fui um avaliador de alguns embaixadores do rei do nosso acampamento. Era pregação mirim, então eu estava ali com embaixadores adolescentes, na faixa de 12 a 14 anos, e eles estavam pregando, e alguns falavam alguma coisa, e a gente avaliava para ver se condizia realmente com o que a Bíblia falava. E era engraçado porque muitos falavam, mas não sabiam o porquê, o embasamento daquilo. É lógico que eles não sabiam, porque não estudaram teologia, tão a fundo quando um teólogo estuda. Às vezes ouvem de um ou outro, mas ouviram algo, E eu conversava com os outros dois pastores, que estavam avaliando também, a gente falava assim, olha, esse aqui tem uma tendência para isso, esse aqui tem uma tendência para aquilo. A gente até levava o negócio meio na brincadeira, porque a gente que entende um pouco mais de teologia, a gente tem um conhecimento próprio para isso, Não que somos os maiorais, temos muito que aprender ainda. Eu tenho muito que aprender ainda. Eu sou pequenininho ainda, preciso aprender muito, muito ainda do que a Bíblia tem para nos ensinar. Do que Deus tem para nos ensinar. O único que detém todo conhecimento é Deus. Mas uma coisa eu sei, é que nós podemos aprender. Então ninguém, absolutamente ninguém nasce sabendo. Mas Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos direcionar. Tito, Timóteo teve o apóstolo Paulo. Os apóstolos tiveram Jesus. Moisés, ele teve Jetro como sogro, que foi um grande ensinador para ele. Josué teve Moisés. Davi teve Samuel, de uma certa forma, orientando ele, Eu tenho certeza que Samuel orientou ele de alguma maneira, e Deus também falava com Davi, e usou profetas, como o profeta Natã, para falar com Davi, e eu tenho certeza que quando Salomão se tornou sábio, quando ele pediu a Deus sabedoria, ele também teve pessoas junto para orientar. Você vê que quando os filhos dele, Jeroboão e Roboão, quando Roboão vai se aconselhar com pessoas que não tinham conhecimento, como seus amigos, houve a divisão do reino lá em tribo do norte e tribo do sul, porque Roboão foi lá se aconselhar com os anciãos, com os mestres, e ele não deu ouvidos e foi se aconselhar com seus colegas. Acabou que no final das contas o reino acabou se dividindo. Então, ninguém nasce sabendo, volto a repetir, mas Deus coloca pessoas em nossas vidas para que nós possamos aprender cada vez mais e aprender da maneira correta. Segunda coisa,
uma exortação para a vida. Exortar significa advertir, aconselhar, admoestar, implica em alertar a pessoa das consequências das suas ações. Irmãos, além de nós sermos ensinados, nós também somos exortados. Podemos ser exortados pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos professores de escola bíblica, pelos cristãos mais experientes e mais sábios, pelos nossos pais, aqueles que têm maior conhecimento bíblico, e principalmente por Deus. E lógico que Deus usa todas essas pessoas para nos exortar. Quando nós somos exortados, somos advertidos daquilo que podemos sofrer devido às nossas atitudes e às nossas decisões, muitas vezes até ignoramos esses avisos e isso faz com que quebramos a cara. Pastor, é possível? Sim, a parábola do filho pródigo é um grande exemplo disso. Tenho certeza que, vamos botar assim nas entrelinhas, quando o filho pede ao pai, pede ao pai a herança, eu tenho certeza que algumas pessoas devem ter falado para ele assim, mas você vai largar seu pai? Vai aproveitar lá no mundo? Lá no mundo não tem nada de interessante. No entanto, é assim, ele fez, gastou tudo que tinha e voltou para o pai. Irmãos, na nossa vida, somos advertidos, somos ensinados, somos aconselhados, muitas vezes, diversas vezes, e mesmo assim ignoramos esse aconselhamento. Às vezes são pais que aconselham os filhos, meu filho, não se relacione com tal pessoa, seja um namoro, seja uma amizade, ou seja um casamento. Seja o seu professor de escola bíblica ou o seu líder de ministério, falando com você, filho, não se envolva com esse tipo de pessoa, não vá por esse caminho, não trabalhe em tal empresa, não arrume tal emprego, porque isso pode te afastar dos caminhos de Deus. Eu conheço uma pessoa que ela formou na faculdade e um emprego que ela tinha trabalhava numa espécie de distribuidora de bebida. Então essa distribuidora de bebida vendia tanto água, refrigerante, suco, como cerveja e outras bebidas alcoólicas referentes à marca da distribuidora, alguns tipos de bebidas. E a função dessa pessoa, dessa pessoa que era da igreja, ela era um tipo de representante comercial, tipo de diretor financeiro, em que a função dela era estimular os vendedores. Então ela tinha que bolar estratégias para que esses vendedores vendessem mais. Então implicava em colocar mais produtos da distribuidora no mercado. Então mais pessoas estavam consumindo o produto. Significava que mais pessoas estavam consumindo produtos de bebida alcoólica. Mas pastor, não vende água, refrigerante, suco? Sim, irmão, mas também vende bebida alcoólica. Não sei quais tipos de bebida alcoólica, também não fiz questão de saber. Mas a questão é o seguinte, com o passar do tempo, aquilo acabou se tornando algo natural para essa pessoa. Ao ponto de que ela se separa do seu cônjuge, porque o cônjuge pensava de uma maneira e ela pensava de outra. E no final das contas, hoje ela é uma pessoa aparentemente divorciada, não sei se voltou em um outro relacionamento, também perdi o contato com essa pessoa. Mas a questão é, uma porta de entrada que ela achou que podia ser algo que poderia ser bom para ela. Ela foi aconselhada a deixar, ela não quis. O emprego falou mais alto, o salário e todas as coisas que vinham com tudo isso. E a consequência foi o fim de um casamento. E aparentemente, pelo que ela se mostra em redes sociais, ela também se afastou da igreja. Ou seja, ela trocou Jesus Cristo e a sua igreja por um salário
e um status na sociedade. Jesus te dá a vida eterna. Vai fazer com que para todo sempre você viva no céu, debaixo da proteção dele, honrando ele, glorificando ele, louvando ele por toda a eternidade. Porém, o emprego que você pode ter aí durante, sei lá, 10, 20, 30 anos, talvez você possa aposentar na empresa, vai fazer com que você ganhe tão bem que você, sei lá, viaje pelo mundo, compre carro importado, compre roupa de marca, come em restaurante caro, sei lá, conheça pessoas que sejam relevantes, vamos dizer assim, ou conhecidas na sociedade, mas que pode durar aí, sei lá, seus 20, 30, 40 anos, talvez 50, não sei quanto tempo você vai trabalhar, não sei quanto tempo você vai viver, mas vai durar aí um período que vai ter um começo e vai ter um fim. Jesus Cristo está te dando uma vida eterna que vai ter um começo e nunca terá um fim. Dá para a gente pesar aí e tentar avaliar qual é a melhor opção? O que é que você me diz aí? Pense direitinho. Jesus Cristo com a eternidade ou o emprego e as regalias que Ele te dá? Qual será que seria melhor para nós? O aconselhamento, irmãos, é extremamente importante. Mas ele só funciona se o aconselhado estiver disposto a ouvir o aconselhando. O aconselhamento ele é bom, ele é muito bom. Só que ele só funciona se a pessoa que está ouvindo está disposta a aprender com quem está falando. Então, admoestar, advertir, aconselhar é algo natural do ser humano. O ser humano cresce com isso. O seu filho, quando ele era pequeno, ou você, quando era pequeno, você aprendeu através de um conselho de alguém. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez o seu avô, a sua avó, o seu tio, o seu professor, o seu colega de trabalho mais experiente, um amigo mais velho, o seu líder espiritual, não sei, mas eu te garanto que alguém te ensinou alguma coisa. E se você aprendeu, e aprendeu da maneira correta, e o que foi te ensinado foi algo correto e algo bom, eu tenho certeza que você fez uma grande conquista, porque você aprendeu algo realmente relevante. Você aprendeu algo e foi aconselhado sobre esse algo. E aí você pode agora tomar uma decisão melhor, pensar melhor, meditar melhor, refletir melhor. Por quê? Porque te foi ensinado, te foi aconselhado, te foi advertido. Você está viajando e de repente você pede uma informação e alguém vira para você e fala: vai por aquele caminho, mas cuidado, tem muitos buracos na estrada. E mesmo assim você anda em alta velocidade. Qual a consequência disso? O pneu fura. Você foi avisado: olha, segue essa estrada, ela é mais curta, porém tem muitos perigos. Basta você fazer isso, isso e isso, e você estará salvo dos perigos. Você não faz, o que acontece? Você fica à mercê do perigo. A Bíblia te ensina fugir da aparência do mal, mas você não foge. Você pensa que tem força para resistir à aparência do mal. Você pensa que você pode resistir à aparência do mal. Você até quer resistir à aparência do mal, mas você não consegue. E aí, em um dia, você cede. No outro, você cede. E no outro, você cede. E aí você vai fazendo isso constantemente. E quando você assustar, aquilo já cauterizou na sua vida de uma maneira tão grande que já não vai fazer diferença. Para pensar um pouquinho.
Estamos no ano de 2023. Chegamos no século XXI em um ano de desenvolvimento tecnológico assim fantástico. Pessoas hoje são instruídas e podem estudar dentro da sua casa com um simples aparelho. Vivenciamos hoje um período onde o conhecimento está bem aqui, ó, na palma da nossa mão, de praticamente todos os assuntos que pudermos buscar. No entanto, pessoas estão cada vez mais se afastando uma das outras. E como tem crescido pessoas com dependência química, e essa dependência química tem levado a elas morarem na rua. Irmãos, anda pelas ruas da cidade e você vai ver a quantidade de moradores de ruas que existem hoje. Coisas que há uns 15, 20 anos atrás você não via. Hoje, essa semana mesmo, eu saí para trabalhar. De manhã cedo eu já me deparei às 7 horas da manhã com 2 moradores de rua já pedindo. Há uns dias atrás me deparei com outro morador de rua que levantou por volta de umas 10 horas da manhã, foi para a rua, pediu alguma coisa, ganhou um dinheiro, parece que, sei lá, comeu alguma coisa, usou uma droga e voltou a dormir. Olha a vida da pessoa dormindo na calçada. E para ele dando aquilo como se fosse uma coisa mais natural do mundo. E a gente está vendo isso hoje, e isso não nos afasta, isso não nos assusta. Já tornou normal. Então, quando nós pecamos um dia e após outro e outro, isso vai se tornando normal. Vai cauterizando em nossa vida, em nossa visão, em nossa mente. E nós não estamos tendo mais uma exortação para a vida. Por último, terceiro. O alvo da exortação e do ensino deve ser o bem maior do aconselhado, segundo a Timóteo 3,15. Outras coisas que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o aconselhado é sobre a bondade. O bem maior aqui, a bondade. O bem maior é Deus. Sempre será Deus. Deus é o nosso supremo bem maior. Mas a bondade que você tem, o conhecimento, são duas coisas extremamente importantes que a pessoa que aconselha deve ter. Muitas vezes você tem muito conhecimento, mas você não tem sabedoria e bondade ao falar. Muitas vezes você tem toda uma oratória para falar, mas lhe falta conhecimento para que as pessoas possam se agradar. Irmãos, não tem coisa mais agradável em uma situação de sala de aula do que você pegar um professor que ele sabe a matéria. Lembra quando você estudava? Lá na autoescola, por exemplo, você tinha um professor que ensinava lá a legislação, e ele sabia sobre as placas, sobre a lei, sobre tudo, e o cara te dava aquela aula assim, que você falava assim, olha que coisa maravilhosa, isso sim uma aula, e você saía de lá satisfeito, porque você aprendeu, e aprendeu da maneira correta. O professor tinha uma bondade, um jeito para falar, e tinha um conhecimento do que estava falando. Hoje o cristão ele precisa ter isso, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus, e ele tem que saber como esboçar essa palavra de Deus, para que aquilo que ele seja falado não venha ofender, porque hoje nós estamos vivendo um período onde tudo ofende, mas que ele saiba falar de uma maneira que fique agradável para que o outro possa ouvir. Irmãos, é tão bom quando as pessoas ouvem isso, porque traz conhecimento, traz algo que agrada o coração delas. Irmãos, isso é muito bom para nós. Isso é muito importante para a palavra de Deus. Isso é muito algo gratificante, algo que realmente, que pode realmente moldar a nossa vida. Só um momento, irmãos.
o conhecimento e a bondade que a pessoa tem em falar, em se expressar, em ensinar, em admoestar, em aconselhar o outro, quando ele coloca a bondade, o sentimento nele ali, e ele traz isso no conhecimento à luz da palavra de Deus, a pessoa que é aconselhada, ela sai com a alma dela mudada, transformada, modificada, e ela sai com a palavra que realmente falou o coração dela, que transformou a vida dela, que abençoou a vida dela, que modificou a vida dela. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui. A palavra de Deus nos orienta realmente nesse sentido. E ela sempre usa pessoas, ou pelo menos a maioria das vezes, né? Às vezes Deus fala com a gente quando a gente lê a palavra diretamente, mas muitas vezes somos instruídos naquilo que Deus tem para falar para nós. E nesse terceiro tópico aqui, quando fala de o conhecimento e a bondade, nós estamos vendo que Deus quer que nós tenhamos conhecimento da palavra dele e tenhamos bondade, sabedoria, vamos dizer assim, jeito para falar. E nós cristãos precisamos ter jeito, precisamos ter uma maneira agradável de falar algo para que as pessoas possam ouvir. E para encerrar, eu gostaria de ler o seguinte: na jornada cristã não estamos totalmente livres dos efeitos da velha natureza pecaminosa. Agindo isoladamente, podemos chegar e acreditar nas racionalizações que fazemos de que não estamos pecando, ou podemos não enxergar o erro das nossas ações. Mas, se um cristão está sendo levado pelo pecado a se distanciar do Senhor e dos irmãos, a coisa mais amorosa e edificante que alguém pode fazê-lo é adverti-lo. Então, irmãos, admoestar, advertir, ensinar é algo que é necessário para os nossos irmãos. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos ao Senhor por mais um dia e muito obrigado a Deus por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado para nós. Abençoe-nos a cada dia, a cada instante. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, dá um joinha nesse vídeo, que ajuda muito o crescimento do canal, ajuda muito a nossa vida, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E aí, você já está preparado? Nos vemos no próximo vídeo.